Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o Fluminense, vamos ao que eu tenho pedido aos senhores todos os dias aqui. Em primeiro lugar, agradecer aos que já se inscreveram no canal, deram o like e estão compartilhando. Mas pedir aos que ainda não se inscreveram, né, que tem bastante gente que assiste o canal, pedir aos que não se inscreveram que se inscrevam, deem um like e compartilhem o canal, dessa maneira o YouTube pode expandir o canal nosso para muito mais gente, no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E também o segundo favor é que vocês que assistiram o canal, se puderem, façam o Pix para ajudar o canal. Meu Pix do Banco PicPay, o Pix paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. Agora vamos falar sobre o nosso Fluminense. Hoje é o jogo contra o Sport, né? Às 6h30, no Maracanã, com a transmissão do Premier, que ontem eu tinha visto o Rodrigo, ele falou que era no SPN, então deve ser no SPN e no Premier. Mas hoje eu tava vendo com Gabriel Amaral, ele tava falando que era o Premier. Então, o Fluminense, esse time do Sport, ele não tem jogado mal. Ele não tem feito gols, mas ele joga bem. Tem alguns jogadores portugueses renomados, jogadores bons. O time é bom, não é ruim, mas eles não têm feito gol. Aí, como joga, eles são comandados pelo treinador português Pepe, né? Como eles vão muito para cima dos adversários, tocando bola e vão para cima, eles deixam espaço na defesa. Aí acabam tomando gols. Além disso, eu achei que eles foram prejudicados em alguns jogos, né? Foram prejudicados contra o Vasco, que o segundo gol do Verratti foi falta. Ele debruçou sobre o zagueiro do Sport e o juiz não deu, nem o VAR chamou. Se me informaram, eu não vi o jogo, mas estava escutando o Gabriel Amaral falar ainda agora, que também foi prejudicado no jogo contra o Palmeiras. Parece que foi um pênalti e não foi pênalti. Tá, fez, eu acho que só 3 gols, sendo que um dos 3 gols foi gol contra, que foi contra o Vasco, né? O jogador do Vasco fez o gol contra, quando estava 2-0 Vasco, sendo que o segundo foi aquele gol que o Verratti fez falta no jogador do Sport. Eu sei que o Gabriel estava falando, e realmente é verdade, o Fluminense vai jogar hoje com o Sport, tem que ganhar, porque nem que seja de 0,5, mas tem que ganhar do Sport, para não ficar depois mal na tabela, porque depois desse jogo, o Fluminense vai pegar o São José em La Paz, que tem altitude, né? Então deve ter que poupar alguns jogadores. O time é muito fraco desse São José. Tanto é que o outro time que nós ganhamos aqui, que também ganhamos, eles conseguiram, acho que, empatar com esse time do São José lá em La Paz, jogando na altitude, né? Eles conseguiram empatar com o São José. Então esse São José é muito fraco. Depois nós só vamos voltar a jogar no Maracanã dia 17 de julho contra o Cruzeiro. Vai ser o próximo jogo do Fluminense no Maracanã, depois do jogo contra o Sport. Nós vamos jogar
contra o Atlético Mineiro, fora, né? No campo do Atlético Mineiro, que vai ser a estreia do gramado sintético na MRV, Arena do Atlético, né? É fora, né? Então, e ainda por cima numa grama sintética que vai ser estreado, vai ser inaugurado. Depois vamos pegar o Juventude, no Alfredo Jaconi. Depois o Inter, lá no Beira-Rio. E o Vasco, aqui no Maracanã. Só que o Vasco Maracanã vai ser meio a meio, né? Que foi um acordo que foi feito entre Flamengo, Fluminense e Vasco. Esse ano e ano que vem. Então vai ser meio a meio. Quer dizer, então não vai ser campo do Fluminense, vai ser um campo dividido. Aí o próximo jogo realmente é dia 17 de julho só no Maracanã, contra o Cruzeiro. Então o que nós temos que fazer? Temos que ganhar o jogo de hoje e correr atrás fora. Mas se a gente não ganhar o jogo de hoje, ou empatar ou perder hoje, o que acontece? Jogos contra o Atlético Mineiro, Juventude e Inter vão ser jogos dificílimos para nós ganharmos fora. Muito difícil. Principalmente o contra o Atlético Mineiro, que vai ser na estreia de uma grama sintética, onde o Fluminense sempre se dá mal em grama sintética. É impressionante, mas sempre se dá mal. Então vamos fazer o possível para ganharmos esse jogo de hoje. Então o Fluminense precisa de um apoio muito grande da torcida. Quem puder o Maracanã, vá hoje lá torcer pelo Fluminense, para apoiar. Não pode vaiar. Vaiar só depois de acabar o jogo, se o time estiver perdido ou estiver empatado. Durante o jogo, temos que apoiar. Temos que apoiar como só a torcida do Fluminense sabe fazer. E quando faz, fica muito bonito. Então, quem puder ir, vai. Para apoiar, para dar força ao nosso time, já que nós perdemos nosso centroavante Cano e vamos ter que jogar com o Everaldo. E assim a gente tem que apoiar o time do início ao fim. O provável time, né? Porque eu tinha visto ontem que no Rodrigo do Ligado no Flu, que o Renato vai segurar para divulgar a relação dos jogadores, né? O time que vai jogar no jogo de hoje, no vestiário, praticamente na hora de sair para o jogo. Então, mas o time que eu acho provável jogar hoje, que eu falei ontem, é Fábio. Acredito que jogue o Guga, que o Samuel Xavier tem jogado muito, tem sentido. O Ignácio, o Freitas, Fuentes, na lateral esquerda. No meio de campo, eu não sei se o Renato vai poupar, mas pela declaração que ele deu na coletiva do último jogo, acredito que ele poupe o Martinelli. Ou bote o Martinelli para jogar hoje e poupe no jogo lá contra o São José. Mas possivelmente eu acho que ele deve colocar o Bernal, de repente até para dar ritmo para o jogo de lá, né, de La Paz. É Bernal, Hércules e Ganso. O Ganso eu não acredito que jogue lá em La Paz, mas Bernal, Hércules e Ganso. Aí Arias, Everaldo e Keno, que eu acredito que ele coloque Keno para jogar. Apesar que eu acredito que o Keno também não jogue lá em La Paz. Mas eu acredito que o time para o jogo de hoje, às 18h30, contra o Sport, deve ser esse. Mas nós temos que aguardar até minutos antes do jogo começar para ver realmente a escalação que o Renato vai colocar. Quem sabe ele não inventa alguma coisa aí, não bota um time diferente. Mas em princípio, acredito que seja esse time que vai jogar, ou perto disso. No mais, eu não tenho nenhuma notícia até agora sobre a SAF, deu, por causa desses jogos do Fluminense, de não estar jogando bem, deu uma silenciada sobre SAF, né? Ninguém mais falou sobre SAF.
e os jogadores contundidos mesmo. Tá, tá os que só vão jogar ano que vem, né? Que é o. Foi o. Agora é o Cano, tá parado, não é só ano que vem, ele deve ficar umas 2 ou 3 semanas fora, fazendo tratamento no joelho. Tem o. Ah, é o Otávio, que só deve voltar ano que vem. Os outros é o Riquelme, o Isaac e o Thiago Silva. Eles já estão em transição, já estão começando a treinar em campo. Possivelmente, a partir da semana que vem, pode ser que eles já estejam treinando com um grupo. E na outra semana pode ser que já joguem a partida ou pelo menos fiquem no banco. É, de importante no momento só isso. Agora vamos aguardar o horário do jogo para saber se realmente o Renato só vai divulgar do vestiário ou se a gente vai saber antes a escalação do Fluminense. Estou ansioso para o jogo de hoje, espero uma grande vitória do Fluminense para nos colocarmos na pontuação em cima. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser, com uma grande vitória do Fluminense.